Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa aula de tecnologia das construções. Nós já fizemos aí um resumo do que nós vimos nas aulas presenciais e hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina. Vamos lá! Os tipos de construções. Bom, temos aí o tipo artesanal, que é aquele que utiliza métodos e processos empíricos e intuitivos, que são comuns nas construções rurais, com técnicas e arquitetura nativas. São comuns também nas construções da periferia, nos bairros em que nós temos as pessoas, as famílias, as pessoas que não têm condições de contratação de um profissional. Então, às vezes, até elas mesmas fazem as reformas, as construções das suas casas. Nós temos as construções, tipos de construção tradicional, que ela impera nas áreas urbanas, que são utilizando métodos e processos de construção civil que são normalizadas. A tradicional e a evoluída, que é aprimorada pela racionalização, padronização e modulação, com maior grau de normalização. Ou seja, a tradicional evoluída é aquela que, além de seguir a norma, ela se preocupa, a norma de construção, ou seja, a norma construtiva, ela é evoluída por ela optar pela racionalização, por materiais certificados, por materiais que foram fabricados dentro de indústrias com fabricação limpa, que utilizam menos água, menos madeira, que são que priorizam a padronização e a modulação. Então, além de seguir as normas de execução construtivas, elas também seguem as normas ambientais, as normas de segurança, tá? E utilizam técnicas que são voltadas pela preservação do meio ambiente, para o bem-estar do usuário. Também tem a industrializada, que é o estágio mais avançado da tradicional, evoluída, que ela caracteriza-se pela montagem de componentes pré-fabricados, que são aquelas casas que são utilizadas com a tecnologia de steel framing, são utilizadas com placas pré-moldadas, e tem uma construção rápida com menor uso de recursos naturais. Aqui nós temos, né, alguns exemplos do tipo de construção. Então, nós temos aí a metodologia artesanal, que é a primeira imagem do lado esquerdo, superior, que nós falamos que são edificações que são executadas em loteamentos mais distantes, ou em fazendas, zona rural. A tradicional, que é a segunda imagem, que é a superior do lado direito. Tem a tradicional evoluída, que utiliza aí alguns sistemas que são com tecnologias mais limpas, que além de seguir as normativas, elas utilizam essas tecnologias. E tem a tradicional industrializada, que é ali com menor resíduo, né, produção de menor resíduo possível. Também vem com as placas pré-moldadas ali, a casa é montada em 20 dias, em 15 dias. Então, o sistema construtivo é a organização completa de execução de obra mediante a conjugação de materiais, equipamentos e componentes construtivos. A gente viu um pouquinho disso na primeira aula. Exemplo, a estrutura de concreto armado, estrutura metálica, alvenaria estrutural. Agora, o método construtivo é o conjunto de preceitos que regula uma série de operações construtivas, que são efetuadas segundo determinadas normas. Então, o método é o conjunto de preceitos que regulam uma série de operações construtivas. Exemplo, utilização das normas da BNT para cálculo e execução de concreto armado. Já o processo construtivo é uma sequência dos métodos que são utilizados, traduzida em ações no canteiro de obras para a execução de um sistema. Exemplo de um processo construtivo: operações básicas para a obtenção do concreto, a dosagem, a mistura, o transporte, o lançamento, adensamento até a cura. E técnica construtiva são as operações e os artifícios utilizados para facilitar o andamento dos processos construtivos, adaptando-os às condições particulares de cada obra, através da adoção de práticas, de máquinas, de equipamentos e ferramentas que já são conhecidas e outras que são improvisadas durante a construção. Exemplo, o uso de padiolas no preparo do concreto, o uso de um determinado sistema de formas. O
processo construtivo, por ser representado, pode ser representado em 4 grandes etapas. Primeiro, planejamento e concepção, que é toda aquela idealização do que vai ser edificado, qual sistema vai ser adotado, qual técnica, qual processo será adotado, orçamento, né? Cronograma, projetos, aprovação de projetos, depois a execução, que é a fase de levantamento da obra propriamente dita, utilização e manutenção, que é o pós-entrega, o pós, né, o período de uso, pós-entrega, pós-construção, que já vai estar, o cliente já vai estar utilizando e já vai estar realizando as manutenções para que aquela edificação tenha uma vida útil adequada. A cada uma dessas etapas estão associadas algumas atividades que são diferenciadas e que resultam num objeto, que dentro da construção civil podemos destacar os subsetores de edificações, de drenagem e pavimentação e obras de artes especiais. Porém, nós vamos tratar do subsetor de edificações. Mas então, na fase de planejamento, sempre tem aquela etapa em que o cliente vai perguntar: quanto custa para construir uma casa? Quanto custa para edificar um sobrado, uma casa térrea? E a gente olha para a pessoa e fala: para eu ter essa resposta, eu preciso de várias informações para que eu consiga te dar uma estimativa. Só que o cliente, como ele não tem, como ele é leigo, ele não tem ainda essa percepção de que cada sistema, cada método vai custar um valor diferente, ele sempre faz essa pergunta: quanto custa para construir uma casa? E aí a gente tem que cuidar para não fazer essa cara que essa moça da imagem está fazendo, né? Tem que controlar. Então, vamos lá. Quando a gente começa a fazer a análise, né, de quanto custa ou poder orientar o cliente, primeira etapa é a escolha do terreno. Então, dependendo da localização do terreno, dependendo da área do terreno, dependendo do tipo de solo, como nós falamos na aula passada, dependendo da posição do sol, se esse terreno está próximo ou não a uma área de preservação ambiental, se esse terreno é plano, se ele não é plano, todas essas variáveis vão influenciar no custo de uma obra. Então, a gente tem aqui nas imagens, né, olha aí a escolha do terreno. Temos aí um terreno plano que está verdinho com uma casinha imaginária. Temos também do lado esquerdo, a primeira imagem aí embaixo da escolha do terreno, um terreno super acidentado, onde provavelmente esse cliente vai ter que gastar muito com projeto e execução de muro de arrimo, de dreno também, aterro, movimento de terra. Aí a gente observa também aqui, ó, um terreno que está localizado numa região que provavelmente não tem a documentação adequada, seja o que a gente chama de grilo, uma invasão, que a gente vê aí os policiais fazendo a vistoria, talvez para solucionar algum problema aí de posse indevida. Aí nós temos vários tipos de terrenos aqui, só alguns das milhares de opções que nós temos. Terrenos localizados ali embaixo, numa região de comércio central de uma determinada cidade. Aí ao lado logo abaixo, na região central aí do slide, temos alguns terrenos localizados em costas. Então, tudo isso tem que ser analisado para você poder estimar um custo para um cliente. Mas vamos dar uma olhadinha nessas variáveis aí. Então, primeiro item que a gente analisa é a topografia. O terreno pode ser plano, ele pode ter um aclive, ou seja, um desnível, onde o nível da rua é mais baixo que o nível do fundo do terreno, ou seja, né, e tem aí um desnível de aclive, ou de declive, o nível da rua é mais alto que o fundo do terreno. Quando o terreno tem essas inclinações, um bom projeto pode sim aproveitar o melhor traçado natural e também evitar grandes cortes de terra ou aterro. Agora, essa movimentação de terra pode deixar a obra mais cara, porque é preciso pensar em estruturas de contenção, como a gente falou anteriormente, muro de arrimo, muro grampeado, influência da vizinhança, drenagem. Então, todas essas questões devem e têm que ser analisadas
antes de você definir aí o seu sistema construtivo. Ainda, por outro lado, os terrenos com desníveis costumam custar menos que os planos. E porque eles permitem visuais bem mais interessantes quando a construção é bem pensada. Mas, geralmente, para acomodar essa casa em desnível, é preciso fazer alguns degraus e pensar numa boa estrutura. Então, se são para casas térreas, eles não são recomendáveis. Então, isso é uma questão que a gente precisa analisar. Então, antes de falar para um cliente, ou se você for construir mesmo para você, quando estiver já no mercado de trabalho, antes de tudo é saber essa questão do terreno. Então, se o cliente quer uma casa térrea, você já sabe que você precisa analisar o terreno dele para você poder dar as orientações corretas. E também para informar o cliente, não, você quer uma casa térrea, mas o seu terreno tem 3 metros de declive. Então, ele precisa ser informado que algumas adaptações de projeto e também questão estrutural, questão de muro de contenção e movimento de terra precisarão ser executados. O tipo de solo, a importância do tipo de solo, é preciso saber se o solo vai permitir fazer uma fundação mais simples e mais barata, ou se vai ser preciso gastar mais com isso. Então, para a gente ter certeza do tipo certo de fundação, é preciso contratar uma sondagem, um serviço, uma prestação de serviço de sondagem, que faz o perfil do terreno para determinar em que camadas estão os solos apropriados para apoiar o seu alicerce. Então, o resultado da sondagem vai contribuir para a escolha do tipo de fundação que vai ser executado naquela determinada edificação. Então, o tipo de solo, né, essa análise, precisa da sondagem, precisa também saber se há proximidade com rios, cursos d'água, tubulações de córregos. Também saiba que solos alagados aumentam os custos de fundação. E a análise da vizinhança. Qual tipo de fundação a vizinhança adotou? Tá? É uma informação, uma análise uma análise prévia que você pode fazer antes de definir ali com o cliente o sistema construtivo e o arranjo do projeto. 3, posição em relação ao sol. O local onde o sol nasce, o sol se põe. Existem profissionais que fazem o projeto, ajudam o cliente na escolha do terreno e nem se preocupam com a posição em relação ao sol. Então, o melhor é deixar os quartos voltados para o nascer do sol, que é o recomendável. 4, localização e vizinhança. A facilidade de acesso e a infraestrutura devem ser observadas, ou seja, se há transporte para a localização daquele terreno, se existe lazer, serviços, né, como, por exemplo, supermercados, farmácias, hospitais próximos. Então, isso deve ser considerado para edificação, tipo de edificação, qual é o custo da obra, tudo isso vai ser influenciado pela localização e vizinhança. Outra questão, se há proximidade de casas noturnas, pavilhão de eventos, indústrias, comércio de produtos perigosos, tudo isso tem que ser analisado também na hora da escolha do terreno e posicionamento para o cliente. Às vezes o cliente acha um terreno muito legal, chama você para fazer uma análise com ele, só que esse terreno fica próximo a um posto de gasolina, próximo a uma casa de fogos de artifício. Então, tudo isso deve ser considerado. Ou esse terreno aparece para você um terreno muito bom, com preço muito interessante, e aí o cliente pede sua opinião, só que quando você vai visitar o terreno para poder até fazer um estudo para ele, você verifica que esse terreno fica ao lado de um cemitério, como por exemplo aqui em Cuiabá. Os terrenos que ficam ali abaixo do cemitério, na região central, próximo ao IF. Qual que é a qualidade desse solo? Qual que é a qualidade que você vai ter ali da sua edificação? Então, tudo isso é considerado também na hora da escolha do terreno, na hora de fazer a sua prospecção, ou então o seu planejamento junto com o cliente, o seu estudo de viabilidade. Recuos obrigatórios. Então, isso é uma coisa que não tem como. Por exemplo, você tem que analisar a lei de uso e ocupação do solo.
que vai informar para você a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento daquele terreno, o coeficiente de permeabilidade, o padrão geométrico mínimo, ou seja, afastamentos, os recuos. Tudo isso vai influenciar no tamanho da edificação. Às vezes a pessoa tem um terreno numa região central em que o padrão geométrico mínimo tem que ter um afastamento de 6 metros, 7 metros, mas a pessoa quer construir uma casa térrea e para isso a taxa de ocupação dela também, não, de acordo com o que a prefeitura municipal determina, não vai ser possível uma casa térrea, ou ela vai ter que diminuir ou fazer um sobrado, diminuir a área construída ou fazer um sobrado. Então, tudo isso influencia na hora da escolha também do arranjo. Em geral, quanto maior a frente do terreno, mais caro ele é. E se for de esquina, mais caro também, pois são mais opções de projeto, são 2 fachadas, né? Tem ali opção de insolação e de ventilação, você fazer um estudo de insolação e ventilação também. Mas embora seja mais caro, pode valer a pena, porque você conseguirá aproveitar melhor esse terreno. Porém, sempre levando em consideração a análise da lei de uso e ocupação do solo e também as taxas, né, de ocupação, coeficiente de aproveitamento, os afastamentos e os recuos obrigatórios, tanto da prefeitura e, se for em condomínio fechado, também as normas e legislação interna do condomínio fechado. Zoneamento e as limitações. Então, o zoneamento, ele divide a cidade em áreas e determina o que pode ser construído em cada uma delas, em determinada área. Então, por exemplo, só residências, prédio, comércio, indústria ou zonas mistas. Por exemplo, se você for construir numa zona central aqui de Cuiabá, você quer construir uma indústria. Não é permitido. Então, às vezes, o cliente não tem essa noção. Às vezes, o cliente vai lá, compra um terreno, conversa com a imobiliária, compra um terreno na região central e ela pretende construir ali na região central uma indústria. Não é permitido, porque é uma zona central. Então, não é permitido a construção de indústrias. Então, às vezes, a pessoa compra o terreno e não sabe que não pode edificar um galpão ali industrial. Então, o zoneamento define também o número de andares, o que pode ser construído, teoricamente isso se chama um gabarito, e quando pode ser ocupado, e quanto pode ser ocupado o solo daquela região. Então, é muito importante nós técnicos da área da construção civil, entendermos também sobre o zoneamento e as limitações durante a escolha do terreno para poder orientar o nosso cliente. Presença de mata nativa. Então, verifique na prefeitura se aquele terreno tem as restrições. Às vezes, as árvores nativas são protegidas por diversas leis e precisará pedir uma licença se quiser, né, fazer o corte ou a poda. Ou o melhor seria planejar a construção sem derrubar nenhuma das árvores, é lógico, mas nem sempre é possível. Mas fazendo um projeto em que elas fiquem bem integradas à casa, mas nem sempre isso é possível, nem sempre o cliente quer uma casa, né, com árvores no entorno, ou às vezes no local onde será construída a edificação, onde está sendo feito o estudo ali da implantação, tem uma árvore bem na região central. Não é todo mundo que quer uma árvore dentro de casa. Porém, é importante verificar a localização do terreno para saber se é um local de preservação ambiental ou se tem árvores nativas. Ou seja, também locais de preservação ambiental que não podem ser desmatados e construídos e faixas próximas a rios que devem ser preservadas também. Então, é bom estar sempre se informar com relação a isso. A infraestrutura da região. Verifique se a concessionária de luz, de abastecimento de água, se redes de esgoto, de gás chegam a esse terreno. Também tem que ver se as ruas são pavimentadas, se a região é servida por transporte público e se perto tem hospital, supermercado, padaria, farmácia, escola e outros serviços que são importantes. E estar em uma área mais estruturada aumenta o custo do terreno, mas pode trazer melhor qualidade de vida, porque fica tudo no entorno. A documentação. Isso é muito importante, pessoal. Para escolher o terreno, tem que ser verificado se não há nenhum problema com a documentação do imóvel. Então, antes de fazer o orçamento para o cliente, de fazer uma prospecção ou de fazer um estudo para ele,
né, ou uma proposta orçamentária para você ser responsável técnico por essa obra, ou responsável, né, ajudar na responsabilidade técnica, na fiscalização, no controle tecnológico, na construção, né, da edificação, exija a certidão de propriedade do terreno atualizada, que é emitida pelo cartório, para saber se a situação desse terreno, desse imóvel, está regular. Também é importante pedir as certidões de ações dos distribuidores, ou seja, os cartórios cíveis de protesto, de execuções fiscais e de ações federais do proprietário e de seu esposo ou esposa. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Eu fiz uma compra de um terreno em Chapada dos Guimarães, e em Chapada dos Guimarães, ali na entrada, era uma corretora renomada em Chapada dos Guimarães, e esse loteamento, se eu não me engano, era Pôr do Sol, o nome do loteamento, porque já faz um tempo. E tinha o folder, mapa, tudo certinho. Fizemos a compra do terreno, fizemos a escritura no cartório, ou seja, o terreno está em meu nome, em nome do meu esposo. Porém, depois de um tempo, nós descobrimos que esse terreno que foi vendido legalmente pela Pôr do Sol foi averbado, na verdade, foi averbado pelo cartório de Chapada, tudo certinho, escriturado no cartório de Chapada. Nós ficamos sabendo que esse loteamento estava com um problema de justiça e que não foi feita uma certidão na época, não sei explicar muito bem, mas a gente acabou perdendo o terreno porque nós pagamos o terreno para a imobiliária, nós gastamos com escritura, porém esse terreno depois a gente ficou sabendo que não podia ser feito, edificado nada no terreno, porque esse terreno, antes de ser vendido pela imobiliária, esse Pôr do Sol, ele estava arrolado no inventário. É uma situação mais ou menos assim. E aí agora está na justiça e a gente está aguardando aí há mais de 10 anos a situação da resolução desse problema. Só que aí eu pergunto para vocês, e se é um terreno que você vai comprar, que é um terreno para construção da sua casa imediato, para você morar, que você não pode esperar, por exemplo, lá eu comprei para investimento um tempo atrás, esses 10 anos atrás. Mas e se for para um cliente, se ajudar o cliente a comprar o terreno, você tem que pedir uma certidão, histórico dele do cartório, para saber se ele não está penhorado, se não está rolado em nenhum inventário, antes da compra, tá? É bom orientar o cliente também com relação a isso. A documentação. Então, esses documentos indicam se há ações contra o proprietário que envolvam um terreno a ser vendido, se o proprietário constar como solteiro na certidão de propriedade, ou seja, na escritura, e agora estiver casado, além das certidões em nome do cônjuge, né, do esposo, da esposa, ele vai ter que atualizar seu estado civil no registro do imóvel. Então, isso se chama tecnicamente averbação do casamento perante o cartório de registro de imóveis. Então, se for comprar de uma pessoa jurídica, também você precisa pedir a certidão negativa de débitos do INSS. Então, são várias questões que devem ser analisadas. Pessoal, vou passar para vocês um exercício, tá? Vai ser postado juntamente com esse vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo grupo do WhatsApp ou ligar no meu celular. Mandar e-mail também, eu estou à disposição, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima aula.